Olá, meus caros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal PHVox. A propaganda de guerra é uma arma extremamente eficaz. Existe um ditado que diz: na guerra, a primeira morte é a verdade. Neste contexto, o que assistimos desde o início da guerra de agressão da Rússia da Ucrânia, de forma uníssona, é que os Estados Unidos estão comandando a Ucrânia e principalmente a OTAN. Diferente dessa narrativa, estamos desde 2021 aqui no PHVox informando que, na verdade, existe um racha dentro da OTAN. Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje vamos entender como cada vez mais Joe Biden vai perdendo relevância e liderança no cenário internacional com seus aliados. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. É rápido, fácil e você não paga nada por isso. Além de receber novos conteúdos e estar sempre bem informado sobre o cenário internacional. Se você gosta do nosso trabalho, indique o canal para todos os seus amigos. E isso ajuda muito mais do que você imagina na continuidade e geração de mais conteúdos. E você já sabe, né? Fique até o final para conhecer a nossa frase-chave do vídeo de hoje. Nos últimos dias, na grande mídia independente brasileira, foi alardeada a notícia que os Estados Unidos autorizaram o uso de armas americanas para ataques no território russo. Sim, este fato é verdadeiro. Todavia, ele foi realizado com muito custo e sob pressão, após mais uma vez Joe Biden deixar o governo americano isolado nas decisões. Recentemente, publicamos um vídeo aqui no canal explicando em detalhes os 3 blocos políticos distintos dentro da OTAN. Deixarei o link no card na descrição. De maneira resumida, no início da guerra na Ucrânia, estes blocos eram divididos da seguinte forma. O primeiro, com maior poder político, composto por Alemanha, França e Estados Unidos. O segundo, composto pelo chamado Bucharest Nine, e por último, como um ente independente, o Reino Unido, que durante todo o período atuou alinhado aos interesses do Bucharest Nine. São 9 países membros formados por ex-membros da União Soviética ou estados vassalos. Nos últimos meses, a França passou a destoar de seu bloco político na aliança militar e buscar cada vez mais apoio no Bucharest Nine, além de aumentar publicamente a retórica contra o regime de Vladimir Putin. Nas últimas semanas, o exército russo iniciou uma ofensiva contra a região de Kharkiv, onde sua principal vantagem estava no veto da OTAN à Ucrânia de usar as armas fornecidas para atacar o território russo, sendo o uso estritamente para a defesa de seu território. Desta forma, o exército de Vladimir Putin passou a operar a sua artilharia atrás de sua linha de fronteira, o que estava levando a Ucrânia a pesadas baixas, perda de material bélico e território. Diante da catástrofe anunciada, iniciou-se o processo dentre os países da OTAN para que esse veto fosse derrubado, sendo a França o principal operador deste processo. Emmanuel Macron disse que a Ucrânia é livre para usar suas armas de alta potência, que incluem versões francesas de Storm Shadows, para disparar sobre a fronteira. A declaração de Macron foi dada em meio a uma pressão interna na OTAN, para que na próxima reunião de cúpula Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, evite pressionar os Estados-membros sobre um plano de adesão da Ucrânia com prazo efetivo. A principal argumentação dos contrários é justamente o temor de que a aliança possa ser arrastada para uma guerra contra a Rússia. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, e a administração Biden lideram este movimento contrário. Segundo a declaração de uma fonte no governo Biden para o jornal britânico The Telegraph, há preocupações de que a questão da adesão da Ucrânia tenha dominado a cúpula do ano passado e criado rachas entre os Estados-membros. Um incidente semelhante em Washington jogaria nas questões de Donald Trump sobre a relevância da aliança antes da eleição presidencial dos Estados Unidos. Voltando à declaração de Macron, ela foi dada ao lado de Olaf Scholz, enquanto segurava um mapa que mostrava bases russas sendo usadas para atacar a Ucrânia nas últimas ofensivas. Scholz foi mais cauteloso, mas concordou que a Ucrânia tem o direito, conforme o de próprio direito internacional, de usar equipamentos ocidentais para se defender de ataques lançados a partir do solo russo.
Isso deixa os Estados Unidos isolados, já que os parceiros ocidentais, incluindo o Reino Unido, quase todos relaxaram suas regras. As armas dos Estados Unidos são consideradas cruciais para deter os avanços, especialmente na fronteira norte, onde as tropas russas se concentram para novos ataques ao norte da segunda cidade de Kharkiv. Abre aspas. Devemos permitir que os ucranianos neutralizem os locais militares de onde os mísseis são disparados, os locais militares de onde a Ucrânia é atacada. Fecha aspas para Macron durante sua visita de Estado à Alemanha. E ele continua. Mas não devemos permitir que outros alvos na Rússia sejam atingidos e, obviamente, capacidades civis. O que mudou é que a Rússia adaptou um pouco suas práticas. Se dissermos aos ucranianos, você não tem o direito de chegar ao ponto a partir do qual os mísseis são disparados, na verdade estamos dizendo a eles, estamos entregando armas, mas vocês não podem se defender. A Ucrânia tem todas as oportunidades de fazê-lo, de acordo com o direito internacional. Temos que dizer isso claramente. Está sob ataque e pode se defender, disse Olaf Scholz, levando a perspectiva de que o armamento alemão possa ser movido para perto da fronteira para ataques dentro da Rússia. A desinformação, as confusões ideológicas e a dificuldade de compreender muito do que está ocorrendo no mundo atualmente é um tema vivo e contínuo em meu quarto e novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. O livro, que é um refúgio intelectual contra as distrações e devaneios e os mexericos que afastam as vítimas do movimento revolucionário da compreensão de sua real situação. Aproveite o desconto especial no link que está na descrição e comentário fixado. A questão do ataque a alvos em solo russo se tornou uma questão importante nas últimas semanas, depois que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que suas forças não conseguiram atingir as tropas russas enquanto esperavam na fronteira antes de lançar uma nova ofensiva na região de Kharkiv, no nordeste do país. Abre aspas. Nós, e isso é um fato, não podemos arriscar o apoio de nossos parceiros. É por isso que não estamos usando as armas de nossos parceiros para atacar o território russo. É por isso que estamos pedindo, por favor, nos dê a permissão para isso. Fecha aspas para Zelensky em visita à Bélgica na terça-feira passada. Os militares de Kiev usaram repetidamente armas ocidentais, como os lançadores de foguetes HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos para atingir grupos de soldados russos em territórios ocupados. Mísseis de cruzeiros Storm Shadow doados pelo Reino Unido e França foram usados para atacar depósitos de munição e combustíveis destinados a apoiar as ações ofensivas da Rússia. Mas o embargo americano a esses ataques em solo russo tornou mais fácil para a Rússia lançar ataques de longo alcance de dentro de suas fronteiras. Apesar da crescente pressão sobre Washington para permitir ataques com armas fornecidas pelos Estados Unidos contra alvos militares dentro da Rússia, houveram poucos sinais de movimento. Abre aspas. A nossa posição não mudou nesta fase. Não encorajamos nem permitiremos o uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos para atacar o solo russo. Fecha aspas para o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, após o anúncio franco-alemão. A oposição dos Estados Unidos provocou um debate renovado sobre até onde os apoiadores ocidentais de Kiev devem ir ao permitir o uso autônomo de armas doadas. Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, pediu uma reconsideração dos limites impostos a certas armas sem se referir diretamente aos americanos. A principal autoridade da Aliança Ocidental argumentou que as restrições, abre aspas, amarram as mãos dos ucranianos pelas costas, fecha aspas. 2 dias após a declaração da Casa Branca, no dia 30 de maio, Joe Biden cedeu à pressão internacional para permitir que a Ucrânia use armas americanas para atacar o território russo, depois que o chefe da OTAN disse que chegou a hora de derrubar a proibição. Os Estados Unidos deram permissão a Kiev para usar suas armas para atacar a Rússia com o propósito limitado de defender Kharkiv, de acordo com 2 autoridades americanas. As autoridades não identificadas insistiram que a política dos Estados Unidos que impede a Ucrânia de usar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para atacar dentro da Rússia não mudou. Abre aspas. O presidente recentemente instruiu sua equipe a garantir que a Ucrânia seja capaz de usar armas dos Estados Unidos
para fins de contrafogo em Kharkiv, para que a Ucrânia possa revidar as forças russas que os atingem ou se preparam para atingi-los, fecha aspas, disse uma autoridade dos Estados Unidos ao portal Político. O secretário-geral da OTAN elogiou o Reino Unido por liderar o caminho ao permitir que a Ucrânia use armas ocidentais para atacar alvos militares dentro da Rússia. Abre aspas. Isso não é novidade. Os aliados há muitos anos, ou desde que esta guerra começou em 2022, aceitam que suas armas sejam usadas também para ataques contra alvos legítimos dentro da Rússia. Por exemplo, o Reino Unido forneceu mísseis de cruzeiro Storm Shadow por um longo tempo sem quaisquer restrições. Fecha aspas. Stoltenberg insistiu na sexta-feira que os temores de uma escalada eram infundados, dado o fracasso da Rússia em dar seguimento à sua retórica. E ele disse: sempre foi o caso por muito tempo que toda vez que os aliados da OTAN estão fornecendo apoio à Ucrânia, o presidente Putin está tentando nos ameaçar para não fazer isso. No dia da invasão, ele fez um discurso em que ameaçou todos os países que iriam dar algum apoio na Ucrânia, que isso era perigoso e que teria consequências. É a Rússia que intensificou a invadir outro país. E a Rússia escalou na semana passada, abrindo uma nova frente, onde eles estão atingindo a Ucrânia de dentro da Rússia. É claro que assumir que a Ucrânia não deve revidar não é de forma alguma razoável, porque a Ucrânia deve ser capaz de defender o seu território, disse Stoltenberg. Mais de 10 aliados da OTAN já vocalizaram seu apoio ao uso de armas ocidentais em alvos militares dentro da Rússia, incluindo França, Holanda, Estados Bálticos, ou seja, Estônia, Letônia e Lituânia, Polônia, República Tcheca, Finlândia e Suécia. Este é mais um revés na política externa da administração Biden, que nas últimas semanas pressionou o Reino Unido a não censurar ou pressionar o governo do Irã acerca de seu programa nuclear e também como não conseguiu fazer o governo de Israel seguir suas disposições de linha vermelha que não deveria ser ultrapassada na faixa de Gaza. A nossa frase-chave de hoje é: Todo mundo odeia o Biden. Escreva nos comentários que curtiremos com um coração aqui no YouTube. Assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo, contamos com vocês para atingir a meta de 1000 likes. PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima!